Fala, galera ligada no Pautas e Táticas. Vamos falar sobre seleção brasileira mais uma vez, fim de mais uma data FIFA. Jogos em que pese os desfalques, né, os 12 jogadores convocados na lista principal que não puderam fazer parte por questões sanitárias, né? A Premier League teve uma série de restrições a jogadores vindos para o futebol brasileiro, para a América do Sul. Enfim, o Zenit também proibiu que 2 jogadores estivessem junto com o grupo. Mas enfim, seleção brasileira sempre é um assunto muito palpitante. Nós não vamos falar exatamente dos jogos, né? A vitória jogando mal contra o Chile fora de casa, jogando mal também porque o Chile impôs muitas dificuldades ao Brasil. Aquele lamentável episódio onde não aconteceu o jogo contra a Argentina, né? Também por questões sanitárias. Todo mundo sabe da história, os 4 jogadores que entraram no Brasil de forma ilegal, preenchendo o formulário errado, enfim. Todo aquele episódio lamentável que fez com que esse clássico não acontecesse lá em Itaquera. E o último jogo, a vitória bem protocolar contra o Peru por 2-0. Mas a gente vai falar sobre algo mais, né? Outras impressões, não exatamente sobre os jogos, mas algumas conclusões e algumas perguntas que dá pra gente questionar, dá pra gente se fazer passada essa data FIFA. Primeira afirmação: o Brasil muito provavelmente vai terminar as eliminatórias invicto. Próximo ou talvez conseguindo 100% de aproveitamento. Mas isso não traduz a superioridade do Brasil. O Brasil não consegue traduzir essa superioridade com grandes atuações. Falta ao Brasil ganhar os jogos de forma menos protocolar, como foi esse jogo contra o Peru, né? Precisa convencer, precisa mostrar essa superioridade com atuações de grande nível, com goleadas. O Brasil tem jogado em ritmo de treino. Os jogadores eles parecem tirar o pé em determinado momento do jogo. Quando já faz um 2-0, como foi exatamente contra o Peru, os jogadores parecem que desaceleram o ritmo, param de correr, não forçam tanto, parece que ficam preocupados, né, em se lesionarem, prejudicar a temporada dos seus clubes, principalmente aqueles que estão na Europa. Semana que vem já começa a primeira rodada da Champions League. Então parece realmente que esse calendário FIFA, com essas muitas pausas, né, essa foi a primeira, né, dentro dessa temporada, em setembro. Aí em outubro vamos ter outra, em novembro vamos ter outra. Jogos desgastantes, um espaço de 10 dias ou menos do que isso, 7, 8 dias, 3 partidas temos que fazer. Então parece que o calendário FIFA, o calendário de seleções, ele se tornou um problema para todo mundo, inclusive os atletas. E isso preocupa muito para a Copa do Mundo, né? E também pela questão de nós não sermos tão testados. Não somos testados o bastante a nível técnico nessas eliminatórias sul-americanas. Nós temos 8 vitórias em 8 jogos, melhor ataque, melhor defesa, números ótimos em atuações no máximo medianas. Isso é muito ruim para a seleção brasileira e nem é um problema da seleção brasileira, né? É um problema realmente geográfico. E para não ser totalmente injusto, vamos traçar aqui um comparativo com o que acontece na Europa. Na Europa, as grandes seleções estão, em sua maioria, nas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, em grupos fraquíssimos, né? E tem menos jogos ainda para fazer, cerca de 8 a 10 jogos para fazer, e tem totais condições de fazer também os mesmos 100% que o Brasil pode conseguir aqui na América do Sul, né, sem ser tão testado assim dentro do recorte eliminatórias para a Copa do Mundo. Só que existem diferenças fundamentais, né? A primeira, eles traduzem a superioridade deles com grandes atuações. Não tem pena dos adversários mais fracos e goleiam. Não tiram o pé nas partidas. Traduzem sua superioridade com grandes atuações, conseguem fazer resultados elásticos, conseguem vencer e convencer e ao mesmo tempo também rodar os seus elencos. Segundo ponto, eles eliminaram grande parte dos amistosos deles com a criação da Nations League, que pode até não ser uma competição tão valorizada assim, já é uma competição nova, né? Mas é a chance deles se enfrentarem no mais alto nível, né? A primeira divisão, né, da última edição da Nations League, a segunda edição no caso, que inclusive na próxima data FIFA vai ter o seu Final Four, suas fases de semifinal e final, né? A primeira divisão ela nos proporcionou confrontos na primeira fase, como França e Portugal, Alemanha e Espanha, Itália e Holanda, Bélgica e Inglaterra, fora a presença de outras boas e qualificadas seleções, né? Como Suíça, que também fez bonito na última Euro, a Croácia, que foi finalista da última Copa do Mundo, Dinamarca, que alcançou a semifinal da Euro sem o seu principal jogador, né? A gente sabe tudo o que aconteceu com o Christian Eriksen, a Suécia, que parece ter se reinventado depois do Ibrahimovic
ter se afastado, né, da seleção. Ele até retornou, mas não jogou a Euro, e sem o Ibra, a Suécia parece ter encontrado um time melhor coletivamente. A Polônia, que com todos os seus problemas, ainda assim impõe dificuldades a alguns adversários, acabou de empatar contra a Inglaterra nessa data FIFA, e mal ou bem tem um grande artilheiro, um grande craque, que é o Robert Lewandowski, ainda melhor jogador do mundo. E isso, claro, é totalmente diferente de um nível técnico exigido em amistosos, inclusive para eles, né? Porque embora faça falta para a gente jogar os amistosos contra os europeus, caso a gente fizesse esses jogos, eles fariam muitos testes, né? Rodariam muito o time titular, e as equipes mexidas deles tornariam o jogo menos interessante e com menos peso para avaliação. Fora que eles têm um campeonato continental, né, a Euro, que de um nível muito mais elevado que a nossa Copa América. Isso ficou muito flagrante, né, nessa última edição, já que elas aconteceram simultaneamente e, tipo, parecia que eram dois esportes completamente diferentes, né? Começar pelos gramados. Fora todo o ambiente, como os eventos eles foram divulgados, enfim. O número de seleções disputando o título, o nível de teste que é feito, a gente exemplificou com a Nations e pode estender isso para a Euro, então não há nível de comparação. Mas no recorte eliminatórias eles são tão pouco testados quanto nós. Talvez até nós tenhamos desafios maiores, porque temos um calendário mais extenso, né, de eliminatórias, temos 18 rodadas a cumprir, temos alguns clássicos de muita tradição, temos um futebol pegado, temos diferentes perfis de adversários, né? Temos adversários mais catimbeiros, como Argentina e Uruguai, que são tecnicamente melhores. Temos times que jogam mais bola ou se propõem fazer mais isso, como a Colômbia, como o Chile. E temos times muito mais fracos para enfrentar, né? Como Bolívia, como Venezuela. Temos uma grande surpresa, que é o Equador. Temos um Peru que vem oscilando aí nos últimos anos, mas chegou a disputar uma Copa do Mundo, deixando um Chile bicampeão da Copa América de fora, na última edição, no último ciclo, por exemplo. Mas enfim. E o último ponto que eu quero ressaltar, né, o Tite, ele pode até cometer poucos erros na convocação, né? Até porque o conceito de convocar certo ou errado ele é bem relativo. Cada brasileiro vai ter a sua lista, que vai variar pouca coisa de uma para outra. As diferenças normalmente vão estar em alguns reservas. Mas o problema é quando ele tem nomes certos e põe no banco. Insiste nos mesmos nomes limitados no time titular, por vezes não põe os caras que a gente quer ver para jogar e não aproveita o fato de ter uma folga imensa na pontuação da classificação para promover os testes necessários, oportunizar os jogadores que ele convocou. Por exemplo, ele continua insistindo em Danilo e Alexandro, que são laterais bem mais pragmáticos, bem mais limitados, que avançam muito menos, que não têm tanta qualidade técnica assim no time titular. Ao mesmo tempo que ele convocou Daniel Alves e Arana, que fizeram uma Olimpíada sensacional, né? O Daniel Alves segue sendo mesmo muito veterano, o nosso melhor lateral direito, né? O Arana vem jogando muita bola no Atlético Mineiro, mereceu muito a convocação, e os caras ou entram ou ficam no banco, não começaram nenhuma partida como titular, não começariam como titular a partida contra a Argentina. Enfim, e a pior parte é que muitas das figurinhas carimbadas, né, do Tite, que a gente até crava que não deveriam ter sido convocadas pelo que apresentaram nos seus clubes, como Everton Ribeiro, por exemplo, que tem a sua convocação bastante questionada, eles vão bem, se consolidam ainda mais no grupo. E nomes que têm uma perspectiva de melhora, né, na seleção brasileira, que a gente quer ver eles mais oportunizados, quer ver mais sequência para que eles comecem a render na seleção o que rendem no clube, como o Gabigol, por exemplo, não vão tão bem assim e continuam tendo a nossa defesa. E tá aí uma ambiguidade que eu nem sei dizer se é justa, tá? Defender quem tá mal, mas pode mais, e criticar quem não deveria estar lá, em tese, mas que vai bem quando tem a oportunidade. Citei aqui o Everton Ribeiro, posso citar o Paquetá, que também não é unanimidade, eu critico bastante, mas reconheço que ele joga bem quase sempre quando está na seleção brasileira, um jogador versátil, um jogador importante. Aí eu fico sem saber realmente o que de fato é justo na nossa análise, mas eu prefiro, por experiência de outros ciclos, ser o chato que reclama agora, né, da limitação de determinados jogadores que estão dando certo, né, num contexto de muita superioridade do Brasil em relação aos adversários, mas que não é traduzida em grandes atuações, né? Eu prefiro ser esse chato agora do que nos lamentarmos lá na frente quando esse futebol nota 5, nota 6, nota 7 que a seleção vem apresentando nesse momento não for o suficiente nos verdadeiros desafios contra as grandes seleções europeias na Copa do Mundo, que tem sido o nosso grande calcanhar de Aquiles,
nas últimas edições do Mundial. Nas últimas 4 edições, sempre que a gente pegou uma seleção considerada de primeiro nível, nós fomos eliminados, né, na Copa do Mundo. Então eu tenho muito medo disso acontecer de novo. A perspectiva hoje é que a seleção joga um futebol bom para poder ganhar os jogos, tem material humano para tal, mas tem um treinador que parece muito desgastado. Não estou defendendo aqui cortar a cabeça do Tite, acho que o trabalho dele precisa ir até o final, mas sinceramente eu perdi as esperanças de que ele realmente vai consertar os erros, entre aspas, né? Ele vai deixar a teimosia dele de lado, porque a cada vez que essa insistência se repete, cada vez que ele continua oportunizando jogadores que já foram mais do que testados, mais do que comprovados que eles realmente não vão conseguir produzir mais daquilo, e cada vez que ele deixa de oportunizar outro tipo de nome, menos confiante eu fico de que a seleção brasileira vai conseguir fazer os ajustes necessários até a Copa do Mundo, e a gente vai chegar consolidado, com um grupo que fez uma eliminatória assim, perto da perfeição em questão de resultados, mas muito aquém na questão de desempenho. Então, o que você acha sobre isso, esse balanço que a gente está falando, essas questões um pouco mais polêmicas, não estão entrando assim na análise dos jogos, mas no entorno e principalmente nas conclusões que a gente tira. Quero ver o seu comentário. Gostou do conteúdo? Se inscreve, indica para os amigos, deixa o like, né, para o YouTube entender que nosso canal, nossos vídeos são relevantes, a gente poder crescer muito mais. Ultrapassamos a marca aí de 3.000 inscritos. Quero agradecer muito a você que já é inscrito. E é isso aí, galera. Seleção brasileira sempre é um assunto muito palpitante. Na próxima data FIFA, certamente vamos trazer mais pautas sobre o assunto. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Sugira seus temas, né? Continue sugerindo temas. Eu estou sempre atento aí nos comentários. Estou anotando todas as sugestões e estou preparando bastante material legal aqui para trazer novos vídeos no Pautas e Táticas. Então, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!